Bom, ok, pessoal. Então, nessa terceira e última parte sobre termodinâmica de buracos negros, vamos falar, em linhas gerais, como que é o mecanismo da radiação Hawking, tá certo? Prevista por Stephen Hawking nos anos 70, ok? Bom, antes de mais nada, o formalismo de criação de partículas em espaço-tempo não estacionário é um assunto que vem lá de Leonard Parker e outros cientistas já nos anos 60, mais ou menos, ok? Então, Leonard Parker foi o primeiro, um dos primeiros, né, a perceberem que métricas com forte variação temporal podiam induzir a transformação de um estado de vácuo na mecânica quântica em um estado posterior, né, assintótico, que contivesse partículas, se comparado com o estado inicial que não tinha partícula nenhuma, ok? Bom, então, na época, lá nos anos 70, mais ou menos, Hawking, Penrose e uma série de pesquisadores se encontraram, né, com cientistas russos. Né? Era época de Guerra Fria, então os russos não eram incentivados, né, a ir para a Europa, Estados Unidos e outros lugares. Bom, Hawking da Inglaterra, no caso. Né? E essa comunicação assim, pessoal não era tão fácil. De modo que em um determinado momento, o Hawking, Stephen Hawking, Penrose e outros pesquisadores foram lá para a União Soviética, né, e se encontraram com esses cientistas. E o Zhodovsky, né, Yakov Zhodovsky, que era um grande cientista da União Soviética, ele passou a ideia intuitiva para o Stephen Hawking de que um cilindro metálico, né, em rotação ele poderia espalhar ondas com uma determinada frequência, né, ondas eletromagnéticas, por exemplo, ou uma onda escalar, sobre um cilindro em rotação. Esse cilindro deveria espalhar essas ondas e, como um efeito quântico não trivial, deveria perder momento angular e misturar os modos de frequência positiva e os modos de frequência negativa. Aí o Zhodovsky teve a seguinte ideia, a seguinte intuição. Buracos negros com rotação, ou seja, com momento angular, deveriam irradiar partículas e parar esse processo quando o momento angular zerasse. O Stephen Hawking ficou assim, digamos assim, ficou surpreso com essa primeira ideia, com esse primeiro insight que ele e os Zhodovsky colaboradores tiveram, né? E começou a se debruçar sobre o assunto. E Stephen Hawking era um físico matemático de primeira linha, né? Primeira grandeza, e com um domínio dos conceitos de física matemática espetacular. Aí ele conseguiu formalizar esse efeito de maneira mais rigorosa. Bom, aqui nós temos um diagrama, né? Um diagrama de Penrose, com a matéria em colapso, aqui formando um buraco negro. O buraco negro é formado aqui nesse instante. Essa matéria vai caindo em direção ao centro, a singularidade R igual a zero, e aqui forma um buraco negro. Então esse diagrama, que anteriormente era um diagrama total, né, no espaço-tempo de Minkowski, é deformado, né, essa parte que é cortada, porque os eventos que têm relação causal entre si estão contidos nessa região aqui, ó, e menos e mais, né? O passado nulo infinito, né, remoto, e o futuro infinito remoto de um observador. Aqui H mais denota a superfície do horizonte de eventos. Ele está assim em 45 graus, porque é formado por vetores tangenciais tipo luz, tá certo? Bom, qualquer sinal que é dentro dessa região aqui cai na singularidade e é cortado causalmente dos eventos que estão fora. Então o que você tem é o seguinte, você tem um estado de vácuo inicialmente, a estrela entra em colapso gravitacional, é um processo transiente, e depois de algum tempo você cai numa configuração final estacionária, é um pouco estacionário, tá? E você tem um vácuo aqui, né? In, out, né? Porque são dois estados aqui em instantes diferentes. O problema é que esse colapso gravitacional, ele transforma um estado que inicialmente era estado de vácuo puro em um estado em que você contém partículas, tá certo? Ou seja, partículas foram criadas pelo processo de formação de colapso gravitacional que deu origem a um horizonte de eventos,
certo? Dentro de um espaço anterior em que você tinha vácuo absoluto, ou seja, você não tinha nenhuma partícula. Então esse processo de evaporação, concebido por Hawking e colaboradores, é um processo global, envolve o colapso gravitacional, envolve o espaço-tempo como um todo. Ele é um processo extremamente sutil, ok? Então aquele quadro intuitivo que vocês veem nos livros, né? Princípio de incerteza, partículas populando próximo à superfície de um buraco negro, é um quadro muito equivocado. Aquilo não trata realmente do que está acontecendo. Tá certo? Então veja bem, o que você tem aqui é um modo F, né? Aqui você tem operadores de criação de partículas, né? Você tem modos aqui, né? Vácuo in. Aqui estrelinha, né? Que é o complexo conjugado. E você decompõe um campo aqui. Você faz decomposição em modos normais, tá certo? Essencialmente é isso. Depois do colapso, você tem os operadores aqui out e out, né? E esses modos aqui de frequência positiva e negativa, né? Você pode ter inicialmente, por exemplo, esse aqui zero e esse aqui não nulo, e depois você tem uma mistura. Essa mistura é um processo basicamente de álgebra linear, ou seja, você tem coeficientes aqui, alfa ji, beta ji, somando os modos, em que o estado aqui, né, out, né, na região do futuro remoto afastado do observador, é uma mistura não trivial dos estados anterior ao colapso gravitacional. Isso é chamado transformação de Bogoliubov. E existe uma relação entre o módulo desses coeficientes aqui. Tá certo? Então, essencialmente, é esse processo matemático que o Hawking conseguiu resolver de modo completo, consistente, naquela época. Né? Ele foi o primeiro a mostrar isso de modo bastante convincente. Ele publicou um artigo em 1975 sobre isso daí. Então, depois de muita consideração, aqui eu não vou frisar todos os cálculos, se envolveria um curso só para isso. O número de partículas na região out, fazendo o sanduíche com os estados quânticos in, é a integral de zero a infinito da frequência desses modos aí, calculando-se o quadrado desses coeficientes aqui, de Bogoliubov. Então, ele levou em conta as condições no contorno do horizonte de buracos negros. Aquele diagrama de Penrose ajuda muito no estabelecimento desse cálculo. E depois de muito cálculo, né, depois de muita consideração, é um trabalho muito fino aqui, ele viu que o resultado dessa integral, quer dizer, o número médio de partículas medido por um observador remoto, esse aqui é o espectro de partículas, é 1 sobre 8π, e elevado a 8π, m é a massa do buraco negro, e ômega é a frequência da onda produzida, né, com momento angular j, menos 1, quer dizer, são bósons aqui, né, se bem que conforme ele vai ficando quente, o buraco vai perdendo massa, vai evaporando, você tem emissão também de férmions, tá? Então, por enquanto, vamos considerar aqui só bósons, né? Só, por exemplo, campo escalar. Então, aqui você tem aqui um quadro informal. Você não tem nenhuma criação de partículas no começo, certo? Aqui é anterior ao colapso, certo? As ondas vão de mais a menos, né? Quer dizer, do passado para o futuro causal, sem nenhum problema. Só que em determinado momento, se houver um colapso gravitacional formando um horizonte de eventos, o espaço-tempo, digamos assim, como um todo, ele sente, entre aspas, esse processo. E como resultado, ele produz partículas que vão ser observadas em um espectro térmico por um observador remotamente afastado. Bom, se ele não for remotamente afastado, se ele se aproximar do horizonte de eventos, você vai ter uma correção devido ao desvio para o azul. Ou seja, como eu já comentei para vocês, é um observador que cai no horizonte de eventos, ele vai ser torrado, porque essas partículas vão ser vistas, né, com a correção devido ao oposto do potencial gravitacional. Ou seja, 1 sobre raiz de 1 menos RG sobre R. Ok? Então, o número médio de partículas com energia E, né, que é o espectro de partículas, é dado por essa expressão,
Depois, como eu falei para vocês, depois de muita consideração e muito cálculo, eu vou dar a referência completa sobre esses cálculos, tá? Aguardem só um pouquinho. Onde esse parâmetro zeta aqui depende apenas da massa do buraco negro, quer dizer, depende na verdade da gravidade no horizonte de vento. Tá certo? Como a gravidade é inversamente proporcional à massa, você tem aqui que esse parâmetro zeta, para quem estudou um pouquinho de mecânica estatística e termodinâmica, ele tem que ser igual a beta, né? Aquele parâmetro que é 1 sobre a temperatura. E com isso nós obtemos formalmente a relação entre a temperatura de um buraco negro, certo? E a sua massa. Ou seja, colocando aqui o valor numérico das constantes, constante de Boltzmann, H cortado e C, nós obtivemos a partir desse formalismo completo qual é a relação da temperatura de um buraco negro como função da sua massa. E esse cálculo bate com aquela primeira demonstração fenomenológica que foi iniciada por Jacob Bekenstein, né, nos anos 70. Tá certo? Isso pode ser generalizado por outros casos. Buracos negros com momento angular e carga elétrica também têm temperatura e também emitem partículas. Ok? Como resultado desse processo de perda de partículas, né, o buraco negro ele perde energia, né, perde massa, né, dmdt, sendo esse processo descrito como a perda de massa por unidade de tempo inversamente proporcional ao quadrado da sua massa. Ok? E que você tem um valor numérico para essa constante aí. Bom, realizando os cálculos, a massa desse buraco negro vai evoluindo com o tempo, de acordo com essa expressão aqui, né? Uma equação diferencial bem simples. Mi é a massa inicial, ou seja, depois de aproximadamente 14 bilhões de anos, um buraco negro com massa de 10 elevado a 14 gramas deve evaporar completamente. O tempo de vida dele é proporcional ao cubo da sua massa. Okay? Mas esse cálculo aqui leva em conta que você não tem um banho de radiação térmica em volta dele. Ele só está emitindo partículas devido a esse processo quântico aí. Tá certo? Bom, pois bem. Se você incluir a rotação e a temperatura é diferente, tá certo? Evidentemente ela volta para o caso anterior, se você anular aqui a rotação, né? A é o momento angular por unidade de massa, e assim por diante. Bom, referências para esse assunto aí. A primeira referência, leitura obrigatória, é Teoria Quântica de Campos do Espaço-Tempo Curvo, por Leonard Parker e David Tons. Foi esse cara aqui, o Parker, que iniciou esse formalismo, tá certo? É uma leitura tranquila esse livro. Ele deve preceder esse livro aqui, ó, Modeling Black Hole Evaporation. Ele é muito mais completo, né? Ele leva em conta o back reaction sobre a métrica, leva em conta uma série de modelos. Vocês têm que ler primeiro um, depois o 2. Tá ok, pessoal? Bom, aqui eu termino essa parte de termodinâmica. Na próxima aula eu falo da família geral de soluções de buracos negros. Obrigado pela atenção.